Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. Ah, e a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Bom dia, pessoal. Está começando mais uma edição aqui do Armazém do Sucesso. A vida é feita de desafios. E eu estou aqui, Radamés Dantas, assumindo um novo desafio junto com o Marcelo, num excelente projeto que é o Armazém do Sucesso. Estou aqui um grande desafio de, junto com ele, junto com o entrevistado, junto com você, junto com as pessoas que acreditam, que são protagonistas, que querem fazer as coisas de maneira diferente, que acreditam no sucesso. Sabe que não é fácil, mas quem disse que tem que ser fácil? Só tem que valer a pena no fim das contas. Então estamos aqui, junto com vocês, pela TV Cidade Oeste. Você pode assistir pelo aplicativo, também pode assistir pelas redes sociais, como também pelo site da TV Cidade Oeste. Participe, interaja, junto aqui conosco. Queremos aqui trazer conteúdos para vocês e construir coisas novas, aprendizados novos, aqui na cidade, fora do país, pessoas espalhadas pelo mundo afora que estão fazendo acontecer. Tá comigo? Então estamos juntos, começando mais uma edição do Armazém de Sucesso. Daqui a pouco a gente volta com a nossa programação, com as entrevistas, com os conteúdos. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet, telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Acordar com a suavidade do canto dos pássaros e ir dormir com o friozinho da serra são privilégios para poucos. Respire fundo, abra bem os olhos e encante-se com a pousada Rancho da Serra, um lugar com jeitinho de casa e conforto de hotel pertinho de você, no Sítio Canto, em Martins. Faça já sua reserva e viva dias de sossego. Acesse pousadaranchodaserra.com.br. Cidade Oeste em Debate, com o objetivo de encontrar as melhores soluções para a cidade e para o moçoroense. Política, cultura, saúde e segurança são as principais pautas do programa Cidade Oeste em Debate. Sou o que sou, não o que dizem, nem o que pensam, porque eu estou na TV Cidade Oeste. De segunda a sexta, às 6 da noite, na TV que sintoniza você. Com o Brisa Play, você tem a TV na palma da sua mão e muita diversão. Olha só, tem acesso a canais abertos e locais com conteúdos diversificados para agradar toda a família. Assista o seu programa preferido em qualquer lugar, sem acréscimo na mensalidade. Tem internet da BrisaNet? Tem Brisa Play. Muito bem, estamos aqui para conversarmos alguns assuntos interessantes. O meu entrevistado, que não é entrevistado, deveria estar aqui no meu lugar e eu estou aqui no lugar dele. Ele fez uma coisa comigo aqui, me colocou numa situação que a gente que gosta de desafio enfrenta. O Marcelo, desafiador, né? Está aqui o Marcelo. Marcelo, o que é que eu digo, Marcelo? Seja bem-vindo. Eu não posso dizer seja bem-vindo, né? Eu agradeço aí o convite que você fez e agradeço o pessoal da TV Cidade da gente estar, né, aqui junto. Vamos conversar um pouco? Vamos sim. Primeiro eu queria agradecer o convite.
E dizer que a partir de agora, a partir de hoje, né? Hoje é quanto mês? 11 de agosto. 11 de agosto de 2018. 11 de agosto de 2018. A partir de hoje, a apresentação do programa vai ficar na mão do especialista em comunicação e network, que é o Radamés. E eu vou estar vindo com alguns conteúdos, tanto na área de coaching, né, de questão de desenvolvimento profissional, pessoal, desenvolvimento no geral, e principalmente de estratégias digitais. A gente vai conversar, então, muito aqui, não agora, a gente vai falar hoje sobre outro conteúdo, né, Radamés? A gente tinha falado no programa passado um pouquinho sobre trazer um pouquinho de crença limitante, como é que funciona isso, a gente vai colocar hoje na prática, porque a gente tem aqui um profissional incrível, um cara que se supera todos os dias quando abre os olhos e decide que ele tem que ser um cara totalmente diferente e um cara que foge dos padrões e é exemplo para muita gente. Então a gente vai conversar com ele, Radamés vai entrevistar ele, e eu vou falar um pouquinho sobre autorresponsabilidade e comunicação em PNL. Mas não se acostumem, porque o que a gente vai falar muito aqui para frente é estratégia digital, tá certo? E aí, Radamés? Ótimo. Eu tô achando tão bom você falar, porque... Muito bom, gente. Vamos puxar aqui um pouco do assunto que a gente vai conversar hoje, que tem a ver com a programação neurolinguística. Esse é um assunto que a gente chama que ela está na transição de ser considerado um paradigma científico, junto com a acupuntura, que é outra coisa incrível, tem excelentes resultados, mas está ali naquela transição de ser encarado como um paradigma científico. Paradigma prático ele já é, porque o que tem de pessoas que usam e que tem resultado não cabe aqui num livro. Né? Os resultados são práticos. Então eu queria puxar esse nosso assunto, você falando um pouquinho o que é a programação neurolinguística. Algumas pessoas já devem ter ouvido falar sobre isso, de maneira direta, de maneira indireta, já deve ter visto em livro esse assunto, mas nós temos alguém aqui que estudou um pouco sobre isso, conhece um pouco sobre isso, nós vamos estar trazendo também outras oportunidades. Fala um pouquinho para nós disso aí, Marcelo. Eu costumo falar, Radamés, que é um assunto realmente muito abrangente. Tem gente que começa a falar em programação neurolinguística e acaba terminando falando em arquétipos, por exemplo. Né? Que eu, inclusive, foi entrevistado aqui no programa o Berg, que fala sobre arquétipos que também tem tudo a ver. Então, PNL é comunicação interna, comunicação externa, o modo como a gente enxerga o mundo, o modo como a gente olha para a vida das outras pessoas e faz daquilo também uma modelagem, mas principalmente, e aí eu queria puxar muito para esse assunto, da gente entender como é que nós enxergamos o mundo. Porque é muito fácil a gente julgar a vida dos outros, falando de julgar, que é uma palavra até pesada, mas identificar como é que as outras pessoas enxergam o mundo, mas e como é que você enxerga o mundo? Você já procurou colocar no papel, fazer algum teste para saber qual é o seu canal representacional, por exemplo? Se você é uma pessoa auditiva, se você é uma pessoa visual, se você é uma pessoa sinestésica. Você sabe o que é ser uma pessoa auditiva, visual e sinestésica? Né? E principalmente, a PNL ela ajuda a gente a ter autorresponsabilidade no que diz respeito a não fazer realmente julgamentos. Eu vou pedir ao Wesley que coloque na tela aí, e eu vou fazer um desafio para vocês que estão em casa. Wesley, coloque na tela aquela primeira imagem. Você que está em casa, que está pelo Facebook, que ainda não compartilhou essa live, eu já vou lhe pedindo que compartilhe e mencione seu amigo curioso, aquele que adora uma charada. Essa palavra que está aí na tela, o Radamés vai entregar um salário mínimo para quem comentar. A Radamés é quem vai pagar, não sou eu. Um salário mínimo para quem comentar que duas palavras são essas que tem aí na tela. Tá? Eu vou dar aí 30 segundos, a gente está acompanhando aqui pelo Facebook, né, o facebook.com/TV Cidade Oeste, a live está acontecendo e eu queria que vocês comentassem aí na live, os meninos vão ficar monitorando para saber quem é que acerta essas duas palavrinhas aí. E aí, Radamés, você chuta? A gente pode chutar. Posso chutar? Vamos dar 15 segundos. Você não combinou nada comigo, então eu posso chutar, né? Se eu errar, não tem nenhum problema não, né? Você está conseguindo enxergar daí? Traga a cadeira para cá e olha para ver se você acha, se acerta essa palavra aí. Que palavra você acha que é essa? E você? Eu também tenho a mesma leitura. Passa aí, Wesley, por favor. Palavra nenhuma. Mas é o mal do ser humano, tomar conclusões precipitadas. E a gente geralmente toma conclusões precipitadas quando a gente não avalia todo o nosso sistema ao redor, desde nossa comunicação interna até com quem a gente está se comunicando. Quantas vezes, Radamés, talvez você não que é um profissional, um cara que tem uma inteligência emocional muito forte. Mas quantas vezes a gente vai conversar com uma pessoa, 2 minutinhos, e aí quando sai da conversa, a gente diz, eu não gostei dessa pessoa.
Quantas vezes acontece isso? Fulaninha está conversando, mas essa mulher é muito chata, não gostei dela. E às vezes é conclusão precipitada. A gente está conversando através de um canal representacional auditivo e a pessoa é sinestésica, ou vice-versa. Então, quando eu trago essa brincadeira para vocês que estão em casa vendo e tentaram acertar, e que a maioria de fato acha que a palavra é conclusões precipitadas, é para a gente entender que a autorresponsabilidade, ela tem um pouco a ver com como é que a gente está se comunicando com as outras pessoas. Porque não é a outra pessoa que tem responsabilidade em se comunicar bem com você. É você que é a pessoa que quer sucesso, que quer ter sucesso, que galga o sucesso aí todos os dias, que tem que ter a responsabilidade de entender como é que as outras pessoas se comunicam com o mundo. Faz sentido para você? Total sentido. E a comunicação é um conjunto, né, de interpretações que nós fazemos o tempo inteiro. Nós estamos lendo essa frase que você colocou o tempo inteiro. Quando você me conhece a primeira vez, você falou, isso é uma leitura que a gente faz. Tem aquela leitura externa e também tem as leituras internas, que são provenientes das nossas crenças. A leitura exposta, a leitura pública, vamos dizer assim, a leitura explícita é aquilo que está posto. Mas os nossos sentimentos, a forma como a gente vê o mundo, a forma como você, a sua fisionomia, e aquilo remete a uma imagem que você tem na sua cabeça, que pode ser positiva ou não, a forma como você teve o primeiro contato com aquilo. Quer dizer, tem algumas coisas que têm a ver com crenças nossas que vão interferindo na nossa comunicação. Uma das coisas que eu acho mais incríveis da PNL é sim aprendermos a nos comunicar. E principalmente, eu acho que umas coisas incríveis, queria que você também falasse um pouco sobre isso, é como a gente faz a leitura dos outros, né? A leitura facial, a leitura corporal, a leitura gestual, a leitura do som, a leitura da imagem, e tem toda uma técnica, né? Eu tive a oportunidade de participar de alguns treinamentos de PNL, tem existem técnicas, algumas já comprovadas, algumas em experiências, e que mostram, e que ajudam na hora que você está querendo passar uma mensagem. Eu assisto muito e eu tenho um grande problema com o nome de pessoas que eu tenho que utilizar a PNL ao meu favor, para aprender a aprender de fato o nome das pessoas. Mas para você que está em casa e pode depois, não sai agora do seu celular, não deixe de assistir a TV Cidade Oeste e o Armazém de Sucesso, mas depois você dá uma pesquisadinha no TED, que é uma ferramenta incrível que a gente tem na internet. Sim. Que trabalha com inúmeras palestras a nível internacional. Sim. E tem uma mulher que ela... Porque PNL, gente, quando eu falo de autoconhecimento, é de entender quais são as posturas que a gente deve ter conosco, para a gente ter uma produtividade maior, uma forma melhor de postura, enfim. E numa das palestras a mulher fala sobre a postura, sobre a posição da Mulher Maravilha. Você já viu essa palestra? Já. Fala um pouquinho você então da palestra. A postura que nós temos, enfim, de vários aspectos. Influencia, né? muito. Influencia, né? Se você fica curvado, você passa uma mensagem para os outros e para você. Se você estufa o peito, né? O pessoal do coach, nos treinamentos de coaches, eles trabalham muito, o yes, né? Aquela importância do yes, da postura de olhar para cima. Tudo isso tem uma interferência direta, né? Obviamente que não dá para a gente aqui, não dá para nós aqui esgotarmos as várias aplicações, mas, de fato, a forma como a minha postura diante do meu interlocutor, isso pode ajudar e pode atrapalhar. Tem pessoas que já falam com você, às vezes até com aquela mão por cima, por exemplo, a comunicação. Ali tem recentemente alguém até fez uma leitura desse tipo de atividade quando o presidente Donald Trump esteve lá com Pyongyang, alguma coisa lá da Coreia do Norte, né? Pyongyang, né? Esteve lá, e você percebe a postura do presidente, a forma como ele estava e a forma como Pyongyang. Então, a Mulher Maravilha, o homem, o super-homem, ou quem quer que seja, a postura dela é que, não sei se você já teve, não sei se você já assistiu, né? Porque antigamente a gente assistia, tinha revistinha, a gente acompanhava, e aquilo era muito bem retratado, o do super-herói. Eu acredito, e isso é uma crença mesmo, e que graças a Deus ela não é limitante, que todos nós fomos feitos super. Tá? O que nos diferencia são os poderes. O que nos diferencia uns dos outros são os poderes. Agora, isso que eu estou falando, para algumas pessoas, aí onde entram as crenças limitantes. Elas já começam a pensar, já está querendo se achar. Essa é uma leitura que a mente faz na hora que você começa a se depreciar. E, lamentavelmente, a gente vê isso muito na mídia, a gente vê isso em revistas, até em livros, nas conversas das pessoas, na padaria, nos lugares onde as pessoas não
percebem o valor e o poder que tem. Fazendo um adendo ao que você falou, essa questão da postura, cientificamente também é comprovado de que ela muda algumas coisas no seu corpo, produção de algumas coisas no seu corpo. Né? Agora me foge um nome, vou lhe pedir desculpa, mas vou dar um exemplo na prática. Se você está triste e começa a ter uma postura de uma pessoa empoderada, o seu cérebro ele comunica para o resto do seu corpo que aquilo ali não está fazendo sentido. Opa, essa pessoa aqui estava triste e agora está... Então você passa 2 minutos com uma postura diferente, o seu cérebro começa a enviar sinais diferentes para o seu corpo e você vai começando a deixar de ficar triste. Ah, Marcelo, isso vai curar a depressão? Não, estou falando, não chega tanto. Mas a postura com que a gente enxerga o mundo e com que a gente passa para o mundo, isso faz toda a diferença. Né? Você estava perguntando também sobre a questão de como é que a gente aprende os canais de comunicação das outras pessoas. É um fator bem importante. Eu vou trazer na prática um exemplo X, tá certo, Radamés? E com esse exemplo você vai poder entender, óbvio, é muito mais do que isso, tá? Mas é para a gente poder pelo menos ter um início, né? Uma introdução à PNL, para a gente entender como é que funciona. Como é que eu descubro se uma pessoa, Marcelo, ela é auditiva, visual ou sinestésica? Eu faço uma pergunta aqui para o Radamés. Radamés, tudo combinado, tá certo, Radamés? Radamés, você foi esse final de semana lá para Martins. Como é que foi Martins? E aí eu vou responder por Radamés, tá, gente? Para facilitar essa compreensão. Radamés olha aqui para mim, tá aqui do meu lado, e diz, Marcelo, final de semana lá foi incrível, fui para uma pousada maravilhosa. Por incrível que pareça, o final de semana foi realmente incrível, porque o céu estava todo azul, e andou chovendo por lá na serra, tá um verde incrível, uma paisagem incrível, o quarto, Marcelo, um ambiente rústico, as paredes de madeira ali, um negócio bonito, invernizado. Veja só. Radamés me descreveu o final de semana dele totalmente de forma visual. Falou do céu azul, falou do verde, das montanhas da serra, né? Falou do ambiente rústico, entregou realmente cores, e aí a gente começa a entender que ele tem um canal forte e representacional visual, ou naquele dia, naquele momento, porque também não é um canal que, hoje eu estou visual, amanhã eu posso estar auditivo, vai depender muito da minha situação. Mas ele me entregou que ele era visual. Se eu faço a mesma pergunta para o Radamés e ele for uma pessoa auditiva, ele vai me responder, Marcelo, o final de semana lá na Serra, no Rancho da Serra, que é parceiro aqui do Armazém de Sucesso, foi incrível. Eu de manhã um silêncio, foi uma paz tão grande, eu só escutava o barulho do vento entrando pela janela que estava semi-aberta e o som dos passarinhos cantando. Veja a diferença, um olhou para o céu, outro escutou os passarinhos que estavam. Foi ouvir histórias dos moradores. Pois é, então ele já puxa para esse lado. E o sinestésico, no friozinho da serra? Ele vem com a resposta, Marcelo, um friozinho gostoso, sabe? Tomei um chocolate quente saborosíssimo. Fiz uma trilha. Né? E dormi de conchinha com a minha amada. Enfim, você percebe a sinestesia. Existem essas formas de se comunicar. Quando você descobre a forma com que o seu parceiro, a pessoa, o seu interlocutor, ele está falando, o pessoal fica muito mais fácil. Sim, sim. E como é que eu posso fazer isso? Praticando uma coisa que a maioria das pessoas não conseguem praticar. A escuta atenta. Às vezes a gente está muito empolgado em querer falar, mas o ser humano, por si só, ele já é uma pessoa que quer falar muito. Então, se você entende isso, aprenda a escutar as pessoas. Você vai ver o sucesso que você vai ter em qualquer roda de conversa. Hoje existem alguns cursos especializados para vendas em programação neurolinguística. E você sabe que venda nada mais é do que você escutar o cliente para entender o que ele está querendo. É verdade. Essa é a definição mais precisa de venda. Aquele modelo antigo do vendedor que já chega falando, ninguém escuta nada, ele metralhadora para tudo, porque esse aqui é o melhor preço e ninguém vai conseguir. Nem sequer parou para escutar a pessoa, qual é a dor da pessoa, usando a linguagem do marketing digital, né? Qual é a dor que a pessoa está tendo? Qual é o sofrimento que ela tem e que você está trazendo uma solução? Um médico, apesar que existe, um médico não pode passar um remédio para um paciente sem primeiro ouvi-lo. Né? Não pode ser cabeça baixa aqui, você chegou, olhou, nem me ouviu ainda, já sabe, é só pela visão. Não vou nem dizer que existe por aí, porque existem alguns sabe que existe bastante. Que existe por aí. Só olhou assim, o seu problema já passa próximo. Tem que ouvir a pessoa, né? Tem que ouvir. Independente da profissão, o advogado tem que ouvir, o médico tem que ouvir, o consultor tem que ouvir, o professor tem que ouvir os alunos. Claro. Para que quando ele for dar uma aula,
Nós vamos falar isso aqui em outras edições também, não tem como fugir, porque como eu sou da área da educação, a gente acaba falando um pouco sobre isso. Há professores que entram na sala de aula e esquecem os alunos, e ele dá só a aula dele. O Cortella, ele fala muito que todos os dias da vida dele, ele acorda às 4 da manhã para escutar, ler e pesquisar sobre assuntos que ele não gosta, mas que ele sabe que é do público dele, de sala de aula. Porque ele tem que entender como é que ele vai se comunicar com a turma que ele vai entrar em sala de aula. Ele diz que escuta aquelas mulheres lá dos Estados Unidos, Mariah Carey, não sei. Ele diz que pega algum... Ele tem essa percepção, essa autorresponsabilidade de entender, olha, se eu vou me comunicar com essa pessoa, eu quero entender um pouquinho o mundo dela. PNL nada mais é do que isso. Resumindo, né? É verdade. Ouvir, falar também, mas em conexão com os sistemas representativos de cada um, seja visual, auditivo ou sinestésico. Você agora está assistindo essa transmissão, você tem um forte canal visual, você está acompanhando aqui, também está ouvindo, também está experimentando, compreendendo também. Nós vamos ter, de alguma forma, algumas atividades depois, para que você também possa fazer alguma coisa. Quer dizer, quanto mais canais envolvidos, inclusive isso são ótimas dicas também para quem está estudando. Quanto mais canais envolvidos no processo de comunicação de você com o aprendizado, uau, você cresce, você aprende muito, muito. Vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta daqui a pouco. Quer chamar a atenção do seu cliente em todo lugar da cidade? Com a Yellow, você fala com ele quando e onde quiser. Animações com estilo e qualidade que você conhece em monitores espalhados por toda a cidade. Temos o pacote de publicidade que cabe no orçamento da sua empresa. Publicidade. Contrate quem entende do assunto. Media Indoor é com a Yellow. Deixe toda a sua família conectada com a BrisaNet. Contratando o combo com TV, internet e telefone fixo, você ganha chips Brisa Móvel para toda a família. Isso mesmo, toda a sua família. Consulte o regulamento no nosso site ou ligue 0800 281 3017. BrisaNet, levando o mundo até você. Acordar com a suavidade do canto dos pássaros e dormir com o friozinho da serra são privilégios para poucos. Respire fundo, abra bem os olhos e encante-se com a pousada Rancho da Serra, um lugar com jeitinho de casa e conforto de hotel pertinho de você, no sítio Canto, em Martins. Faça já sua reserva e viva dias de sossego. Acesse pousadaranchodaserra.com.br. Cidade Oeste em Debate, com o objetivo de encontrar as melhores soluções para a cidade e para o moçoroense. Política, cultura, saúde e segurança são as principais pautas do programa Cidade Oeste em Debate. Sou o que sou, não o que dizem, nem o que pensam, porque eu estou na TV Cidade Oeste. De segunda a sexta, às 6 da noite, na TV que sintoniza você. Muito bem, estamos de volta. Armazém do Sucesso, você pode acompanhar pelo site da TV Cidade Oeste e também pelas redes sociais a nossa transmissão. Bom, dando sequência aqui ao nosso programa, nós vamos hoje falar um pouquinho, né? Já falamos aqui um pouco com o Marcelo sobre a importância da programação neurolinguística, a comunicação que nós devemos ter com os outros, compreender como os demais se comunicam conosco, compreender quais os canais dominantes. Mas tem outras coisas que, às vezes, no meio dessa comunicação, vão gerando ruídos na comunicação, ruídos. E esses ruídos são as nossas crenças limitantes. Hoje não dá para a gente esgotar todos esses assuntos. Eu estou até com um livro aqui para divulgar para vocês, chama-se Oportunidades Disfarçadas. Esse é um livro muito interessante, quero sugerir a leitura para vocês, se vocês puderem adquirir. Nós estaremos sempre aqui incentivando a leitura de alguns livros, porque eu acredito no seguinte: você nunca vai viver tempo suficiente
para aprender tudo o que tem que aprender com o tempo de vida que tem. Então é melhor você aprender com quem já desenvolveu, com quem já aprendeu e pode trazer para você, né, novos aprendizados, pode trazer para você crescimento. Eu chamo de subir nos ombros de gigantes. A gente precisa aproveitar e subir nos ombros de gigantes. Eles já escreveram, a gente aprende com eles e a gente avança. Nesse livro ele fala muito sobre isso, sobre nós enfrentarmos as nossas dificuldades, enfrentarmos os nossos problemas, porque se existe uma riqueza nessa vida, é problema. Tem uma riqueza de dificuldades que a gente encontra. Mas a maneira como a gente olha para eles, a maneira como a gente trata as dificuldades, vai dizer como a gente pensa. E é sobre isso, um pouquinho sobre isso que a gente quer falar. Hoje nós temos aqui uma entrevista para fazer, vamos conversar com alguém incrível. O Luiz Grangeiro já está aqui comigo. Seja bem-vindo, Luiz. Nós vamos aqui então bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre isso, sobre crenças, sobre limites e a importância principal, a importância de nós superarmos os limites. Luiz, seja bem-vindo, se apresente aí para os nossos... Obrigado, professor Radamés. Eu me chamo Luiz Carlos, sou aqui de Mossoró mesmo. A princípio, um choque quando o professor me fez o convite para estar aqui. Como ele falou no começo, é um desafio também, né? Eu costumo dizer que hoje nós vamos falar sobre crença e eu tenho uma crença limitante gigante em achar que eu não dou certo para ficar por trás de uma câmera. E o professor Radamés tem batido na minha tecla dizendo que essa é a hora. Então, como eu falei, eu me chamo Luiz Carlos, sou design, web design e consultor há mais ou menos 12 anos na área de gráficas e construção de sites. E agora estamos mergulhando de cara aí no marketing digital em si, junto com o nosso amigo Marcelo também, e o professor Radamés. Tem feito um trabalho gigantesco aqui na cidade referente a isso. Que bom, olha só. 12 anos já trabalhando nessa área. Uma coisa de cara a gente sabe que certamente o Luiz deve ter. Ele adquiriu experiência. A experiência pode ser boa ou pode ser ruim. E aí eu pergunto para o Luiz, esses anos que você tem trabalhado, você enfrentou dificuldades para desenvolver as atividades de design, de construção de sites, na área de consultoria? Teve dificuldade ou não teve? Ou foi tudo fácil? De fato, professor. No início teve sim suas dificuldades, algumas limitações, mas eu costumo dizer que Deus, como ele sempre foi generoso com a gente, ele colocou as pessoas certas na minha vida quando ele me entregou, não digo patrões, mas digo parceiros, que me deram a oportunidade correta e me inseriram no mercado de trabalho confiando em mim e eu fiz por onde merecer essa confiança que eles tinham me dado, desde o início. Você, certamente, para trabalhar nessa área, tem que ser uma pessoa curiosa, né? Tem que ser uma pessoa muito, né? Não é só curiosa. Curiosa não pode ser pouco. Muito. Até porque é uma área que muda constantemente. Muda o tempo inteiro. E assim, até onde eu conheço o Luiz, eu percebo nele um protagonista, uma pessoa que enfrenta, né? Nós temos 2 desafios aqui hoje, Luiz. Qual é? É a sua primeira vez que está participando? Primeira vez. Ótimo, a minha primeira vez também. Olha que coisa legal. Estamos em casa. São as nossas primeiras vezes, né? Então, que bom. Esse eu vou dizer o seguinte, esse vai ser o melhor programa que nós dois vamos fazer. Vai. Aí no próxima semana eu digo assim, aquele sábado passado foi o pior programa que nós fizemos. Show de bola. Por quê? Porque o próximo vai ser melhor. Isso é uma crença. É sobre isso que a gente está falando aqui. Isso é uma crença. Eu tenho certeza que o próximo sábado será melhor. Por quê? Porque a gente tende, a gente precisa, a gente quando desenvolve uma mentalidade vencedora, a mentalidade que o Criador nos deu uma mentalidade de vencedor. Eu não posso deixar de citar aqui para você uma passagem que está no livro de Gênesis, quando vai falar da nossa criação. Capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, diz assim, façamos o homem, a nossa imagem e semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais que rastejam pela terra. Olha só o que o Criador deu para nós, a capacidade, e nos ordenou, dizendo, tenha ele domínio. Nós somos feitos para dominar, para ser protagonista, não para ser dominado e nem para ser coadjuvante. É para ser protagonista. Onde? Na terra, no mar e no ar. Né? Quer dizer, em todos os lugares que nós conhecemos. É para isso que nós somos criados. E para isso também que você foi criado. Você acredita nisso também? Com certeza, com certeza. Eu acredito que Deus, ele, como você falou agora, ele nos deu essa capacidade sim. Todos nós temos a mesma capacidade, contando que a gente saiba
entenda que nós somos capazes de qualquer coisa, independente das limitações. Independente de não permitir as circunstâncias da vida, que vai aparecer. Vai haver dificuldades, a vida talvez lhe dê rasteiras, mas o que vale é o que você vai fazer com elas. Se você vai ser forte o suficiente para se reerguer. E você sem sombra de dúvida. É isso aí. Essa capacidade de ter essa fala que o Luiz está falando, vem de uma mentalidade que pensa dessa forma. Eu acredito também nisso, acredito piamente nisso aí. Nós somos fruto daquilo que eu costumo dizer o seguinte, nós somos frutos de histórias, contadas por nós para nós, ou contadas por outros para nós e que nós aceitamos. O tempo inteiro nossa mente, o nosso cérebro está fazendo uma história sobre nós. E quando a gente olha para nosso redor, quando a gente olha para as dificuldades, porque a gente só cresce quem passa por dificuldade. Eu não conheço alguém que se superou, foi lá, conseguiu, né? Você olha para o Phelps, o fenômeno das piscinas. Quer dizer, ele é um fenômeno das piscinas, quer dizer, tem piscina. Tem que entrar na piscina, meu amigo. 6, 7, 8, 10, sei lá quantas horas aquele homem treinou para se tornar o fenômeno que tornou. Beethoven, um grande músico, mas teve que ter na frente dele um piano. E ele teve que ir lá, acreditar e começar a praticar. Nós, potencialmente, somos super, puxando aquele tema que nós falamos aqui. Isso não é conversa, isso não é palavra leve de autoajuda. O fato de você se criticar e talvez até pensar e dizer assim, isso é autoajuda, já é uma crença limitante para tirar de você a sua capacidade de fazer o que tem que ser feito e jogar em alguma coisa para dizer, mas isso não é bem assim, não acontece comigo. É porque você não sabe, Radamés, as minhas circunstâncias. Aí eu vou dizer, vou passar a bola para você. E quem disse que quem tem que mandar na nossa vida são as circunstâncias? Quem disse isso? Talvez alguma historinha chegou para você dizendo que são as circunstâncias que tem que dominar você. É você, meu amigo, que tem que dominar as circunstâncias, porque senão, como explica pessoas milionárias que compram apartamento do 10º andar e depois pula dele? Como explica? Ele tem as melhores circunstâncias, talvez, da vida. Não, é a nossa mentalidade que interfere muito nisso. Nós vamos ter outros programas para falar sobre isso, mas é que eu quero passar para Luiz, para dizer, Luiz, as circunstâncias, você deve ter passado por muitas circunstâncias, até hoje. Você vai conviver com muitas circunstâncias, mas a forma como você atuou nelas é que fizeram a diferença, não é verdade? Sim, Radamés, antes de falar um pouco das minhas circunstâncias, eu acredito que nós temos um exemplo vivo de mais de 2000 anos, que é o próprio Jesus, o maior líder que existiu. Jesus teve tudo para não ser um grande líder como ele foi. Ele viveu em circunstâncias obsoletas. Ele, carpinteiro, então viveu em um local onde talvez não tinha tantas condições, e ele usou as circunstâncias dele e se tornou hoje quem a gente conhece e vai conhecer o resto da eternidade. Um grande líder. Então, assim, eu acredito que diferencia muito é o que a gente faz dessas circunstâncias. Como eu falei, as dificuldades, elas vieram. Essa minha deficiência eu adquiri aos 2 anos de idade, com uma febre. Logo eu parei de andar, de falar. Aos poucos eu fui conseguindo retornar à fala, fui reaprendendo, eu nasci novamente. Então, de acordo com o que eu fui crescendo, eu fui entendendo que ou eu me acomodava nessa deficiência e iria viver dependendo dela, ou eu procuraria uma forma de vencer ela e poder levar isso para frente e mostrar que quando a gente tem determinação e deseja, nenhuma circunstância vai conseguir nos abater. Pelo contrário, nós podemos utilizar ela em prol do bem não só nosso, como de um bem maior, né? Levar uma mensagem para outras pessoas para elas verem que vai ser difícil, vai ter dificuldades. Eu acredito até que seria chato se não tivesse. Uma historinha de quadrinhos, muito bonitinha se não tivesse dificuldades. E quando eu fosse contar a minha história, o povo ia dormir de frente a uma cadeira. Talvez com essas circunstâncias isso não aconteça. É verdade, verdade. Legal, legal. E toda história, nós contamos o tempo inteiro uma história. Algumas pessoas, às vezes, desistem da história por causa de uma cena da história. Eu acho que o filme mais longo que eu assisti deve ter sido aquele A Lista de Schindler. Acho que são 3 horas de duração, um filme bem longo. Já assisti várias vezes, porque é um filme que você fica bastante comovente. Eu gosto de filmes de Segunda Guerra Mundial e tal, aquela história realmente foi marcante para a humanidade. Mas a nossa vida é um filme, ou uma história. E um filme, você sabe, ele é composto por cenas, um conjunto de milhares de cenas que quando juntas e quando ela ganha um movimento, isso vira um filme, você depois acompanha.
Só que muitas pessoas querem parar o filme por causa de uma cena. Querem parar, não sabem qual é o final da história, por causa de uma cena, de um determinado momento. Você acabou de citar aqui. Com 2 anos de idade, eu tive uma cena, e aquela cena, dentro da minha história, que ainda você não sabe o final, né, o desfecho, mas se você tiver se você acreditar, se você crer que o seu final será incrível, será fantástico, será maravilhoso, se você acreditar nisso, você vai entender que as cenas ao longo da sua vida farão parte dessa grande história. E você não vai parar a sua vida, parar a sua história por causa de um momento que acontece. Lamentavelmente, algumas pessoas hoje estão tendo que passar por processos de recuperação, processos de tratamentos psicológicos, acompanhamentos psiquiátricos, porque acham que a vida parou naquela cena, na cena 45. Se o filme tem 1.500 cenas, por que a vida parou agora? Aí, normalmente, que as pessoas dizem, mas é porque você não sabe as circunstâncias que eu estou passando. Gente, isso que eu estou falando para vocês, isso que o Luiz está falando, é muito fácil de entender. É muito simples. Sabe o que é difícil nessa história toda? É querer mudar a forma como você pensa para que você comece a agir conforme nós estamos falando, conforme também nós temos vivido. A minha história também não teve muitas cenas, como a história de toda pessoa que é bem-sucedida, pessoa que vai conseguir resultados. Sempre tem esses momentos. Mas, se você está aqui enfrentando uma câmera, né, como você falou, é uma das crenças, dentre muitas que ainda vão surgir em nossas vidas e nossas histórias, se você está contando aqui é porque você já está superando mais um desafio. É mais uma cena que poderia fazer parte, faz parte da cena de muita gente que está agora dentro do fundo de uma rede, reclamando, por que eu nasci assim? Por que isso aconteceu comigo? Ó vida, ó céus, ó azar. Quem tem mais de 30 anos de idade sabe o nome desse personagem que antigamente passava na televisão, um desenho animado que tinha Lily e Hard. O Hard era esse que tudo que Lily, era o leão, o lion, tudo que ele dizia lá que ia fazer, Hard, tive uma ideia, vamos fazer um navio, e esse navio vai nos transportar por continentes. Aí o que é que Hard dizia? E se ele afundar? Está preocupado que o navio vá afundar. Aí ele dizia, não, Hard, eu tive uma outra ideia, nós vamos fazer um prédio e alugar, e se o prédio cair? Quer dizer, a pessoa só consegue visualizar. Eu não sei, você que está acompanhando essa transmissão, talvez conheça alguém, talvez você faça até assim, está do meu lado, né? Eu estou apontando para esse lado, que é o outro lado, não é o lado que você está, viu? Você não é essa pessoa. Mas a pessoa olha muito e às vezes aponta para alguém. Será que quando você aponta para alguém não tem 3 apontando para você? Quer dizer, a gente tem que sempre estar fazendo essa autocrítica, essa autoanálise e perceber isso, né? Eu acredito que ao longo da sua história você deve ter feito esse tipo de análise, de ponderar. Não estou dizendo aqui que a gente tem que ser romântico, a gente tem que ser super-herói, que não reconhece as circunstâncias, não é verdade? E a própria fraqueza, né? Como você falou, professor, eu acredito que as dificuldades elas vão vir. Como eu falei já. Precisa nem pedir, né? Elas vêm. E elas têm que vir para que a gente se fortaleça. Usando mais um exemplo bíblico, eu acredito que o próprio Moisés não seria Moisés sem a travessa do deserto. Sim. Entendeu? Sem a abertura do mar, sem toda aquela história. Então, as dificuldades elas vão vir. Mesmo sem estar pronto, eu tenho a minha consciência, a minha crença forte, que eu vou vencer elas, mesmo sem estar pronto. Porque eu já passei por algumas dificuldades, acredito que muitas virão ainda, mas o que me fez forte e me fez chegar até aqui foi justamente querer enfrentar elas, ter o desejo de enfrentar elas sem medo do que vai acontecer. E, Luiz, se o medo vier, vai com medo mesmo, meu amigo. Porque o medo vem. Vou na carreira. Na carreira, né? Quer dizer, porque o medo faz parte do ser humano. O ser humano tem isso aí. Todos os seres vivos têm medo. A nossa diferença dos outros é que nós somos a única espécie que racionalizamos em cima do medo. E quando a gente racionaliza em cima do medo, o que acontece? Às vezes nós o tornamos maior do que de fato ele é. Nós aumentamos, nós tornamos ele gigante. E aí o que acontece? Trava. Aí o que acontece? A gente fica paralisado. E aí a gente fica colocando, né, é muito comum as pessoas procurar um culpado para chamar de seu.
É bom procurar um culpado, né? Ah, estou passando agora esse problema. Não, é porque essa família, uma família dessa, como é que pode? Não, é porque essa cidade, esse é o problema, vamos embora para outra cidade. Vai levar o problema, meu amigo. Sabe por quê? Não, vamos embora, vou morar no Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, entende? Lá é o lugar. Aí vai para lá. Só que um detalhe, você levou você, meu amigo. Levou você, e aí? O problema não está no Rio, o problema está em nós. É no Rio, é aqui em Mossoró, é no Rio Grande do Norte, onde mais? É no Ceará, na Paraíba, é lá no Vale do Silício, vai para a Califórnia, lá não tem problema. Tem, porque você foi para lá, lá tem problema também. Quer dizer, uma boa parte das circunstâncias, dos problemas que nós enfrentamos, eles ficam grandes porque nós racionalizamos em cima dos medos. E aí a gente tem que ir com medo mesmo, não tem problema não. É estranho alguém que, tipo assim, não tenho medo de nada. Então você não tem sentimento? Não tem, arrancar o sentimento de você? Porque um ser humano que tenha sentimento, ele tem medo, é normal. O instinto de sobrevivência, vem um risco, então você quer procurar a sua zona de conforto, sua zona de segurança, né? Vamos falar um pouquinho de zona de conforto? Vamos. Porque essa tal de zona de conforto faz a gente ficar meio... travado, né? Faz a gente ficar ali acomodado, faz a gente não avançar. Você já teve alguns momentos na sua vida que você ficou em zona de conforto, Luiz? Sim. E parece clichê falar, mas nos últimos meses, se existe alguém que me tirou mais ainda dela, se chama o professor Radamés. Sim, foi? Foi, sem não saber sabia, uma experiência, como eu falei, eu tenho aprendido muito nessa nova convivência. Como eu falei, estou na sua cola, não tenha nem medo. E o Uber Coach, ele vem sendo um divisor de águas com os conteúdos que tem, só que tinha um grande problema para mim. Eu costumo ficar no computador até tarde e queria acordar tarde. Imagina que hora foi que o professor Radamés lançou o Uber Coach. 7 horas da manhã. Então, assim, a zona de conforto não estava me permitindo dar um passo maior. Que para mim conseguir o que eu quero, eu precisava dar um passo maior. Então, eu precisei sair da minha zona de conforto, que nesse caso seria estar acordando 9, 10 horas da manhã, meu amigo. Isso tinha me atrapalhado muito como empreendedor. Muito bom. Mas, rapaz, eu tirei você da cama, né? Graças a Deus. Que bom. Você está gostando, tá ótimo. Vamos para um intervalo, a gente volta já para continuar esse nosso bate-papo aqui. A TV Cidade Oeste está em todas as redes sociais. Acesse aí facebook.com/TV Cidade Oeste. No Insta, @TV Cidade Oeste. Você também curte a nossa programação nos nossos aplicativos para iOS e Android e também no nosso site tvcidadeoeste.com.br. Seja bem-vindo. Essa é a TV que sintoniza você. Na BrisaNet você tem a internet com conexão estável para ouvir música, assistir filme e jogar online. Tem telefone fixo com liberdade para falar o quanto quiser, economizando na hora de pagar. E a BrisaNet agora também é móvel. Escolha o plano que seja a sua cara. Fale e navegue à vontade de qualquer lugar com o chip Brisa Móvel. BrisaNet, nosso link favorito é te conectar ao mundo. Acordar com a suavidade do canto dos pássaros e ir dormir com o friozinho da serra são privilégios para poucos. Respire fundo, abra bem os olhos e encante-se com a pousada Rancho da Serra, um lugar com jeitinho de casa e conforto de hotel pertinho de você, no sítio Canto, em Martins. Faça já sua reserva e viva dias de sossego. Acesse pousadaranchodaserra.com.br. Quer chamar a atenção do seu cliente em todo lugar da cidade? Com a Yellow, você fala com ele quando e onde quiser. Animações com estilo e qualidade que você conhece em monitores espalhados por toda a cidade. Temos o pacote de publicidade que cabe no orçamento da sua empresa. Publicidade. Contrate quem entende do assunto. Mídia Indoor é com a Yellow. Muito bem, estamos de volta para o nosso último bloco aqui. Estamos entrevistando aqui Luiz Grangeiro, um jovem empreendedor
Eu costumo dizer que empreendedor é toda pessoa que desenvolve comportamentos protagonistas. Isso pode ser feito com fins lucrativos e também com fins sem lucrativos. Você pode ser empreendedor e também ser empresário. Mas você pode ser empresário e não ser empreendedor. Quer dizer, não são coisas que são diretamente ligadas, ok? O empreendedor ele pode até ser empresário. O nosso amigo aqui, o Luiz, também é um empreendedor e também tem suas atividades empresariais. Então vamos falar agora falamos um pouco de crenças limitantes. Obviamente que nós falamos aqui, dando a devida ressalva, eu não sou nenhuma autoridade para definir temas sobre isso, mas estamos num bate-papo, conversando, trazendo alguns temas, alguns tópicos para nos ajudar a compreender um pouco sobre isso. Há vários autores que você pode pesquisar, que você pode se aprofundar e estudar a esse respeito. Tá? Esse livro, ele não é um livro que explica sobre isso, mas ele dá vários exemplos práticos de pessoas que foram lá e fizeram acontecer. É o livro Oportunidades Disfarçadas, transformando limão em limonada. Inclusive, esse tem sido algum dos temas que nós temos abordado no Uber Coach, bem cedinho, lá às 6h50, 7 horas da manhã pelo Facebook. Bom, Luiz, queria então puxar aqui para você falar um pouquinho também daquilo que você faz, das suas atividades, né, do seu empreendimento, de projetos que você desenvolve, para que o pessoal também conheça. Show de bola. Atualmente eu atuo na área gráfica, desde a criação do logotipo até um projeto mais robusto que o cliente precise. Também desenvolvo sites, trabalhava com aplicativo, mas nós paramos, estamos mais focados na parte de site, criação de landing pages, páginas de vendas para quem tem infoprodutos, desenvolvimento de campanhas de marketing. Estamos entrando agora em parceria com o nosso amigo Marcelo, do Armazém de Sucesso, onde vamos começar a entregar um conteúdo diferenciado que ainda não tem na cidade. Então, se você tem uma empresa e precisa de um serviço de marketing digital, eu em parceria com o Marcelo, vamos lançar produto revolucionário aqui, um conteúdo diferente, que ainda não foi entregue. E também somos consultores do Grupo Rinode há mais ou menos 4 meses. Estamos fazendo um trabalho aqui na cidade, junto também com o nosso amigo professor Radamés. E graças a Deus, voltando um pouco ao assunto, as crenças limitantes elas não foram suficientes para me abalar e fazer com que eu não conseguisse empreender, que eu não conseguisse ser um empresário. Professor, eu gostaria de deixar aqui uma breve mensagem baseada naquele vídeo do nosso amigo Rick Chester, que ele fala, né, que se você é mãe, se você é pai, tio, irmão, amigo do empreendedor, apoie ele, dê incentivo, porque o empreendedorismo ele tem mudado a realidade do Brasil. É um país que se diz estar em crise, mas quem empreende, quem é empreendedor de fato, ele tem conseguido tirar o Brasil dessa situação, né? Então, se você é familiar do empreendedor, apoie, dê incentivo, porque a maior derrota dele é dentro de casa, quando ele escuta de você que ele não vai conseguir. Então, sem querer, você insere nele uma crença limitante forte, que se ele não for forte o suficiente para vencer, talvez a dificuldade para ele seja bem maior. Então, apoie, dê incentivo a ele e pegue na mão dele e diga, vamos juntos. Se der errado, serviu de experiência. Se der certo, show de bola. Somos gigantes. Muito bom, muito bom. E aí, tá valendo a pena esse bate-papo? Tá aprendendo coisas novas? Entra no grupo aí, compartilha, vai lá na nossa fanpage, as redes sociais, compartilha lá, comenta alguma coisa. Para nós isso é importante. Eu costumo dizer, Luiz, que essa é a minha visão sobre o que eu vou falar agora. Criaram um termo chamado Vossa Excelência, a gente aprendeu lá na escola, que você utiliza para algumas autoridades. No meu entendimento, quem deveria ter esse termo de Vossa Excelência deveria ser os empreendedores. Todo empreendedor deveria ser chamado de Vossa Excelência. Porque se nós estamos onde estamos, é por causa deles. Se nós avançamos, se temos tecnologia para estarmos hoje aqui fazendo essa transmissão, é por causa de empreendedores que conseguem ver muito longe, que conseguem mobilizar pessoas, que conseguem às vezes comprometer os recursos que têm, correndo o risco de perder até o que tinha, e investem, faz acontecer, e isso provoca mudanças nele, na família, em todas as pessoas. Então, fica aí a dica para os escritores aí, quem sabe, o pessoal dos dicionários, talvez essa sugestão. Empreendedor deveria ser chamado de Vossa Excelência. Outra coisa que eu acho importante demais para o empreendedor é que empreendedor não quebra. Acredita nisso? Acredito. Que empreendedor não quebra. Sabe quem quebra? A empresa dele.
Ele não quebra, ele aprende com aquilo. Ele aprende em como não mais errar, porque não existe empreendedor, um gênio que faz uma coisa certo o tempo inteiro, ele nunca falha, tudo que ele faz é perfeito, ele acerta o tempo inteiro. Não existe isso. Tá? Ele vai aprendendo com os erros. E aquele erro que acontece, ele não erra mais. Né? Pessoal que vai desenvolver aí marketing digital, porque você hoje não pode depender só das pessoas que vendem sua loja, você tem que utilizar meios para ir até as pessoas, e o marketing digital é um caminho. Está aqui o Luiz, junto com o Marcelo, está desenvolvendo um empreendimento, desenvolvendo uma proposta, e essa proposta fará com que você cresça, você se desenvolva. Eles também vão crescer, eles também vão se desenvolver. Não é isso? Você ia falar? Eu acredito que, como você falou, o empreendedor não quebra, né? Ele usa como experiência e tenta de novo. Eu sou um exemplo vivo, não acredito que se eu for contar as vezes que eu já tentei abrir um CNPJ que não deu certo, eu acredito que é o câncer aqui. Mas eu estou aqui para tentar novamente até que uma hora dê certo. Não vou mais errar da mesma forma com que eu fiz, né? Mesmo que o novo empreendimento dê errado, mas não vai ser pelo erro que eu cometi antes. Pode ser por outro erro, mas desistir jamais de empreender. É isso aí. Errar, cometer equívocos faz parte. A espécie humana, ela convive com isso o tempo inteiro. O processo de aprendizado mais antigo que nós conhecemos é o processo do feedback. Quer dizer, eu faço, dependendo do que eu fiz, eu tenho um retorno. Aí eu analiso, deu certo. O que é que eu faço? Repito. Eu faço algo, aí eu recebo um feedback. Não deu certo. Eu melhoro. Algumas pessoas chamam isso de senso comum, e alguns cientistas até falam mal do senso comum, criticam, porque o conhecimento mesmo é o conhecimento científico, esse é o melhor conhecimento, elaborado, mensurado, pode ser estratificado, etc. e tal. Aí, de repente, você está do seu lado pode estar um filósofo e vai dizer, não, o melhor conhecimento é da filosofia, porque a filosofia a gente pergunta os porquês das coisas e tal, e analisa e tal, procuramos entender a essência. Pode ter outra pessoa do outro lado e trazer uma explicação religiosa. Quer dizer, há vários braços de conhecimento. O ser humano deve usar a sua sabedoria, dada pelo Criador, para conseguir usar todos esses filtros e crescer e aprender. Não devemos utilizar um conhecimento para atacar outro, utilizar um braço para ferir outro, dizendo que não, o senso comum, esse processo aí, não, alguém pode até dizer assim, mas Luiz, você errou porque você não passou pela minha empresa de consultoria, porque e tal. Olha, menos, né? Menos, porque nós precisamos aprender a ser humildes e a aprender com esses erros. A ONU já mostrou que através de pesquisas, que todos os empreendedores de sucesso já quebraram em média 3 vezes. 3 vezes. Quer dizer, já tentaram projetos, aí não deu certo, tenta outro projeto, aí não deu certo, tenta o terceiro, não deu certo. Em média, tá? Tem gente que pode ter acertado no primeiro, mas tem gente que só acertou no 5º, no 10º, sei lá. Em média, sem estatísticas que mostram. Quer dizer, isso é bom saber, porque nos ajuda a dar um pé no chão e entender que a gente está aprendendo sempre. Esse programa, estamos aprendendo a como fazer, como a gente falou. Ele é o melhor, porque não teve outro. Mas quando o próximo acontecer, esse já vai ser o pior, porque o próximo será melhor. É assim, né? É assim que a gente aprende, é assim que a gente se desenvolve. Isso aconteceu também contigo? Sem dúvida. Sem dúvida, acredito que aprendi muito no marketing digital que o feito é melhor do que perfeito. Isso. E isso tem acontecido diariamente comigo, porque eu sempre busquei muito a perfeição, que a gente sabe que isso não existe. Quando eu ia colocar algo para frente, iniciar um projeto novo, eu ficava minuciando as coisas, procurando pequenos detalhes, e isso nunca me levava em lugar algum. E aos poucos, quando eu comecei a cair de cara no marketing digital, eu vim aprendendo que o feito é melhor do que perfeito. Aprendi que inicie, vá mesmo que não esteja pronto. E que daqui a um ano, no mínimo, você sinta vergonha do que fez quando começou hoje. Então, com certeza, lá na frente, se você começar hoje, lá na frente vai ter algo melhor projetado. Então, hoje, talvez seja bom, mas amanhã vai ser bem melhor. Pode ser bem melhor. Pode ser bem melhor. Em termos de conteúdo, nós trouxemos aqui alguns conteúdos interessantes, como marketing digital, que é um tema que é trabalhado pelo Luiz e outras pessoas trabalham, vale a pena você pesquisar sobre isso. Também foi falado aqui o marketing de rede, é um fenômeno no mundo inteiro, pessoas têm obtido bons resultados, né? Também estou iniciando nessa atividade e já estou impressionado com o poder de transformação que isso faz na vida das pessoas, é incrível.
Também o marketing de afiliados, que é uma outra forma. Ontem mesmo já conversando com algumas pessoas que reclamando que não tinha oportunidade de trabalho, eles, bom, você não trabalha se não quiser, porque o marketing de afiliados você podia estar aí trabalhando para N empresas sem precisar nem assinar carteira com elas e estar ganhando. Falando em números, Radamés, posso citar os números? Sim. Como marketing de afiliado, de frente para um computador, sem muita experiência. Ontem mesmo foi um dia que R$250 de vendas em um trabalho de menos de 1 hora. Claro, libera com 30 dias, mas... Sim, mas são 250. Se considerarmos em números relacionados a um salário mínimo, sim, já é uma boa parte de um salário mínimo em poucas horas de trabalho. Tá vendo? Você entendeu isso? Então dá uma pesquisada, estuda sobre isso, procura mais sobre isso, tá? Sobre o marketing digital,